Oposição pede punição ao deputado que quebrou placa. Reportagem de Levi Guimarães. O deputado Coronel Tadeu, do PSL, que quebrou uma charge em uma exposição sobre o Dia da Consciência Negra na última terça-feira, vai responder por isso no Conselho de Ética da Câmara. Deputados de oposição acionaram o colegiado, classificando o ato do parlamentar como uma manifestação racista de ódio e alegando quebra de decoro. O PSOL também entrou com representação na Procuradoria-Geral da República. Nesta quarta, partidos de esquerda realizaram um protesto no mesmo corredor de exposições e colocaram uma série de cartazes com a imagem rasgada por Coronel Tadeu e outras charges em alusão ao mesmo tema. Para o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL, Coronel Tadeu fez uma defesa dos policiais. Ele criticou a oposição. Fazer uma generalização de que todos os policiais contribuem para a morte de negros no Brasil é uma visão parcial do problema e certamente tão preconceituoso quanto o racismo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que na terça-feira repreendeu o deputado do PSL, se disse a favor de um meio termo. Eu já tinha recebido reclamações, a nossa diretoria responsável estava analisando, né, seria uma decisão da casa achar que aquilo de fato era um excesso, se a gente consegue encontrar um caminho onde a gente respeite o trabalho, né, do artista, mas ao mesmo tempo também a gente valorize a nossa polícia. Após um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a placa vandalizada foi recolocada no lugar onde estava. Também foi fixado um pequeno texto dizendo que a bancada negra sabe que a charge não representa toda a corporação. A mostra tem previsão de ficar exposta aqui no corredor que liga o plenário às comissões pelo tempo de 1 mês. De Brasília, Levi Guimarães. O deputado tinha todo o direito de criticar um quadro. Ele é policial militar, o quadro continha uma crítica à polícia, tinha todo o direito de criticar. O problema é que ele arrancou o quadro da parede e depois destruiu. Fez isso nos corredores do parlamento. O que é o parlamento? Num resumo simplório, o parlamento é uma alternativa civilizacional à violência. É um artifício que foi inventado pelas sociedades para resolver os seus conflitos sem recorrer à violência. E o parlamento foi feito para parlamentar, para falar. Ali as divergências têm que ser resolvidas com a única arma admissível num ambiente democrático, que é a palavra. Portanto, o coronel Tadeu, poderia ter feito uma média com seu eleitorado, que é o eleitorado, ele é policial militar, o eleitorado da polícia, poderia ter divergido do conteúdo do cartaz, do quadro, mas ele tinha que fazer isso sacando a palavra. Ele preferiu usar o destempero e recorreu à destruição de patrimônio alheio, e isso não é razoável num ambiente democrático. Então, o deputado errou, precisaria ser punido por conta disso, e não será. Esse episódio é todo lamentável, os dois lados estão errados. Fazer aquela exposição com aquele posicionamento claramente ideológico e equivocado. Quer dizer, quando você bota um desenho, expõe um desenho com um policial militar e uma vítima ali, identificando como sendo uma vítima negra, o que se está dizendo é que a polícia como um todo, ou seja, todos os policiais matam os negros e todos os criminosos são negros. São duas mensagens completamente equivocadas. Então, do ponto de vista ideológico, essa exposição, ela é ruim, ela é nefasta e ela inviabiliza o debate. Não é isso. Teve alguma... Eu tive o cuidado de procurar. Não tinha um quadro com a imagem de um traficante matando as pessoas na favela, que é o que mais acontece. Não tinha um quadro. Pelo amor de Deus, não faz um quadro com um traficante matando os moradores dentro da favela, moradores honestos, maioria esmagadora. Não tinha um quadro. Aí bota um quadro com um policial matando um negro, passando duas mensagens que são erradas, de que todos os negros são bandidos e são mortos pela polícia, e toda a polícia mata. Agora, reagir como o deputado reagiu é inaceitável. Ele podia aproveitar um momento como esse para estabelecer uma discussão a respeito do conteúdo e do tipo de posicionamento político que essa turma da esquerda faz.
que, repito, inviabiliza o debate. Aí não, o sujeito cai na armadilha de pegar o quadro, jogar no chão, quebrar, faz um outro espetáculo e se coloca de forma completamente equivocada num debate necessário, num debate importante. Ou seja, os dois lados estão errados e é preciso que se diga e se celebre o seguinte: a maioria das pessoas que moram nessas comunidades mais pobres, nas favelas, são pessoas honestas. Essas pessoas têm que ser protegidas, inclusive pela polícia, essas pessoas têm que ser protegidas pelo Estado e essas pessoas têm que fazer parte do debate político. Elas são ignoradas. Assim como os policiais, a maior parte dos policiais, dão a sua vida no combate à criminalidade. Esses policiais têm que ser valorizados, têm que ser celebrados pelo trabalho que faz. Não podem, nem os mais pobres, nem os policiais, serem reduzidos a uma mensagem ideológica e infame como essa.